Olá, meu nome é André e agora eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre multiplicadores de Lagrange com uma restrição, né? Eu quero resolver um problema de minimização de uma função f, né? Eu vou fazer tudo aqui em R3, né? Para fazer um apelo geométrico aqui, mas isso funciona para funções de duas variáveis também e para funções de n variáveis, na verdade, né? Poderíamos generalizar, depois eu comento como que seria essa, digamos assim, essa generalização, né? O ponto aqui é o seguinte, né? Antes de entrar precisamente no problema em questão, nesse vídeo, eu quero só relembrar uma coisa que eu gravei em um vídeo anterior aí, que é o seguinte: quando você está com uma superfície definida por uma equação desse tipo aqui, ó, g de x, y, z igual a k, tá? Onde k é uma constante, define uma superfície S, tá? Define uma superfície S. Quando isso aqui acontece, a gente viu que, na verdade, a equação do plano tangente a essa superfície num determinado ponto, né, que está sobre a superfície ali, nada mais é do que o plano que passa pelo ponto, óbvio, né? E é normal, ou tem como vetor normal, o gradiente dessa função g aqui. Ou seja, a gente viu que isso aqui, ó, o gradiente da g num ponto ABC, né, onde ABC aqui é um ponto da superfície, ele vezes um vetor aqui do plano tangente, x menos a, y menos b, z menos c. Quando você pega um vetorzinho aqui no plano tangente, isso dá zero. Eu estou falando, o gradiente ele é normal a essa superfície, né? Então aqui eu estou olhando para um ponto ABC pertencente a S, né? Tá, tinha hipóteses, né, para isso ser verdade. O gradiente a derivada da g com relação a z no ponto ABC tinha que ser diferente de zero aqui, né, para que fizesse sentido fazer todas essas contas e chegar a essa conclusão. E agora vamos para os multiplicadores de Lagrange, que é o que eu quero falar com vocês hoje. Segura isso aí, essa informação, e vamos pensar no seguinte problema aqui agora, né? Imagina que você tem uma função f de x, y, z, ou seja, uma função de três variáveis, tá? Igual a w, né? E você quer, por exemplo, encontrar o mínimo de f, né? Sujeito ao restrita a S, né? Ou seja, você tem uma função que está definida num domínio aqui, né? Pensa assim, f está definindo um domínio de R3 em R, e essa superfície S sua está contida nesse domínio aqui. Então você quer restringir a sua S a essa superfície, né? Poderia ser, por exemplo, uma função f que está definida em todo R3 e essa superfície S é uma bola de raio 1, por exemplo. Aí quem seria a sua g aqui que define essa bola? Seria x² mais y² mais z², né? E o k aqui seria 1, né? Então, a sua superfície S seria uma bola, né? Uma esfera de raio 1, melhor dizendo, né? Para não confundir com toda a região que está dentro da bola. Estou pensando em uma superfície aqui de nível, né? Então eu quero resolver um problema dessa natureza, né? De maneira geral aqui agora, né? Bom, a gente já viu que isso aqui é verdade, né? Que o gradiente da g ele é ortogonal a essa superfície, né? Ele é normal a essa superfície, né? E se você está procurando um mínimo, né, dessa função restrita S, é natural que você procure esse mínimo dentre os pontos críticos, né? Os pontos críticos dessa função f, mas só que não
digamos assim, não os pontos críticos da F no R3, né, mas os pontos críticos da F restrita a essa curva, a essa superfície, né, S. Então, como que a gente pode ver isso, né? Quem seriam esses candidatos a pontos de mínimo aqui, que no caso seriam esses caras que eu estou chamando de ponto crítico, né? Quando a gente falou lá de funções de duas variáveis, por exemplo, e você estava olhando no domínio como um todo, o ponto crítico era aqueles pontos onde o gradiente era zero, né? Quando você fala de uma função real, o ponto crítico é o ponto onde a derivada é zero, né? Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma curva genérica em cima dessa superfície, aqui S. Ou seja, isso aqui, ó, seja R de t tal que essa curva passa no ponto, digamos primeiro, né? Digamos que ABC é este mínimo. Então, claro, você pode falar assim, você está me dando já o mínimo, esse é o problema que eu quero resolver, né? Tudo bem, é verdade. Esse ABC é o ponto que a gente quer encontrar, né? Mas para a gente encontrar ele, a gente precisa procurar, digamos assim. E eu quero uma condição que esse ponto satisfaça, uma condição que a gente chama, no caso, necessária, né, para que seja um ponto de mínimo. Então, eu vou supor que ele é um mínimo e ver o que tem que acontecer, né, achar alguma relação aqui entre essa F e essa G, de modo que eu procure esse ponto de mínimo só dentre aqueles que satisfaçam essa relação. Então, eu vou supor que ela é mínima e ver o que acontece aqui com essa F, com essa G que define a superfície S, para que eu possa procurar esse ponto de mínimo num conjunto mais restrito, né? Eu não procuro em cima de toda a superfície, né? Então, vamos pegar uma parametrização aqui de uma curva tal que passa por esse ponto, uma das condições que eu quero é essa, e aí eu posso, sem perda de generalidade, supor que justamente no t igual a zero, né? É só uma questão de reparametrização aqui, ela passa em cima do ponto A, B, C, né? E que também essa curva esteja em cima da superfície. O que significa estar em cima da superfície? G de R de t é igual a, é igual a K, né? Igual a K. Bom, por um lado a gente já sabe que o gradiente da G, por causa do último vídeo ali, ele é normal a essa superfície. Mas aqui daria para a gente ver isso por aqui também, né? Porque se você usa a regra da cadeia aqui, dos dois lados, você vai ter que o gradiente da G no ponto R de zero aqui, vamos fazer a derivada no ponto zero, vezes R' de zero é igual a zero, né? Derivando dos dois lados, né? E aqui, esse vetorzinho R', né? Ele é tangente à superfície. Então, se eu usar isso, né, que esse vetor R' é tangente à superfície, eu vejo que o vetor gradiente ele é normal a essa superfície, porque eu estou pegando uma curva genérica que está em cima da superfície, né? Eu não estou pegando só uma curva, né? Eu estou pegando qualquer curva que está em cima da superfície e passa por esse ponto aqui em questão, né? Mas a gente já sabe que esse vetor, na verdade, ele é normal à superfície no ponto dado, né? O que eu quero fazer mesmo é o seguinte, né? Como esse ponto aqui é o ponto de... Eu estou supondo que ele é o ponto de mínimo, né? E eu vou trabalhar aqui com funções que têm propriedades boas, digamos, para mim aqui. Então, vai ser uma função, por exemplo, f aqui, que é derivável, né, diferenciável aqui no caso, de modo que eu possa aplicar a regra da cadeia e tudo mais, e mais ainda, né? Quando eu restringo ela a uma curva, se é um ponto de mínimo dessa função, então ele é um ponto crítico em particular, ou seja, eu posso dizer o seguinte, ó, que a derivada com relação a t de f composta com r de t tem que ser igual a zero, né? Por que tem que ser igual a zero? Porque no zero aqui, vamos fazer isso no zero, né? Que é o ponto de mínimo, né? Que é o ponto... No zero eu estou em ABC, que é o ponto de mínimo. Se é um ponto de mínimo,
A gente sabe que o mínimo local de uma função real, ele é um ponto crítico, né? É um ponto que a derivada é zero, né? Necessariamente, isso é uma condição necessária para ser um ponto de mínimo, né? Se a função é diferenciável aqui. Então, estou supondo que essa composição é diferenciável. Mas isso aqui, pela regra da cadeia, eu vou ter que também o gradiente da f no R de zero, né? Vezes R' de zero é igual a zero, né? Ou seja, eu acabei de mostrar que assim como a g, o gradiente da f também é normal a essa superfície. Ou seja, esses dois vetores eles precisam ser paralelos, né? Eles precisam ser paralelos. Tanto o gradiente da g quanto o gradiente da f são normais à superfície S, né? No ponto ABC. Portanto, eles são paralelos, né? Ou seja, existe lambda tal que o gradiente da g no R de zero, que é o ABC, né? Vou fazer ao contrário só para ficar no padrão que normalmente a gente coloca aqui, né? O gradiente da f no ABC é igual a lambda vezes o gradiente da g no ponto A, B, C. Olha que interessante isso. Então, se eu estou buscando um ponto de mínimo, o ponto de mínimo a gente viu que tem que satisfazer isso aqui, né? É isso que eu acabei de mostrar. Então, se eu começo lá, eu tenho a função f, tenho a função g, a superfície S, né, no caso, e estou buscando um ponto de mínimo, eu preciso procurar entre aqueles pontos que satisfazem essa equação e mais, né? Essa junto com essa aqui, né? G de x, y, z, ou melhor, de ABC, né? Eu quero os pontos ABC que estão em cima da superfície, né? Então, igual a K. Então, eu preciso resolver esse sistema de equações. Aqui eu vou ter 3 equações, né? Porque estou com uma função de 3 variáveis, o gradiente vai ter 3 coordenadas. E aqui eu tenho mais uma equação. Então, eu tenho que resolver esse sisteminha de 4 equações e 4 incógnitas, né? Porque aqui o lambda também virou uma incógnita, para encontrar os candidatos a ponto de mínimo. Ou seja, se atentem a esse fato, né? Essa condição aqui dos multiplicadores de Lagrange, é isso que a gente chama, né, do método dos multiplicadores de Lagrange, é resolver esse sistema para procurar esses candidatos a pontos de mínimo e máximo. Então, ao resolver o sistema, você pode encontrar vários pontos, né? Isso não garante que é um mínimo, pode ser um máximo, por exemplo, ou pode ser o que a gente chama lá, o equivalente ao ponto de Cella, né? A gente pode chamar aqui de ponto de Cella também, né? Você pensar, S restrita, a função restrita à superfície S, ela, dependendo da direção que você está andando na superfície, o valor da f pode estar aumentando e para outra direção está diminuindo. Então, numa vizinhança do ponto em questão, apesar dele satisfazer o sistema, pode acontecer de ser um ponto em que, digamos, você tem, para qualquer vizinhança desse ponto em cima da superfície que você pegue, você tem valores tais, você tem pontos tais que o valor da f é maior do que o valor no ponto em questão e também o valor da f em um outro ponto é menor do que o ponto em questão, para qualquer vizinhança, né, para qualquer bola ali restrita à superfície. Então, pode ser, aqui no caso, um ponto de Cella também, né? Mas o que é importante aqui é que essa é uma condição necessária, né? E se essa é uma condição necessária para ser um ponto de mínimo, obviamente, eu vou procurar entre dentre esses pontos aí, né? Se você está trabalhando com uma superfície que é compacta, aqui, né, a gente já viu o teorema que garante que uma função contínua definida num compacto, ela admite máximo e mínimo, né? Então, por exemplo, se essa superfície sua é uma esfera, como foi o exemplo que a gente ficou usando aqui, dentre esses pontos que satisfazem esse sistema, vai ter com certeza o máximo e o mínimo ali, né? Porque esses são pontos, são os únicos candidatos, né, a mínimo e máximo, né? E aí basta avaliar a função nesses pontos e descobrir qual é o máximo, qual é o mínimo. Bom, então vamos fazer um exemplo disso daqui. Vou pegar um exemplo aqui.
Só escolher um exemplo. Na verdade, tem, por uma questão de tempo aqui, eu não vou entrar em todas as minúcias, né? Mas antes de fazer o exemplo, só vou comentar um detalhe aqui, né? Que isso funciona também, né? Para n igual a 2, né? Se n igual a 2, ou seja, você está com uma f aqui de um domínio de R2, né? Em R, né? E você tem uma curva C definida por g de xy igual a k, né? Você pode resolver o problema resolvendo o mesmo sistema, né? O gradiente da f. Se você quer encontrar os pontos críticos aqui, os pontos, ou um ponto de máximo ou um de mínimo aqui, né? Num ponto AB, né? Tem que satisfazer esse sistema aqui, ó. O gradiente da G em AB e G de AB igual a K. Você tem que procurar dentre os pontos que satisfazem esse sistema, né? Vou fazer um caso de duas variáveis, né? Antes de fazer o exemplo, deixa eu só fazer mais um comentário, né? Qual que é a diferença do ponto de vista mais geométrico aqui entre esse caso de duas variáveis e de três variáveis, né? No caso de duas variáveis, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, de três variáveis, quero dizer, né? Você está aqui com a sua função f, que sai daqui de R3 e chega em R, né? Digamos assim, é uma função de x, y, z, e chega aqui em w, digamos, né? É a sua função f, que a priori pode estar definido em uma região aqui do R3, mas imagina que você tem aqui, sei lá, a sua restrição seja uma superfície assim, ó, essa aqui vai ser g, a superfície g de x, y, z igual a k, aqui, né? E aqui é um ponto A, B, C, no caso em cima da superfície. O que está acontecendo? O que a gente mostrou aqui? A gente mostrou isso aqui, ó, que se isso aqui é o gradiente da G, no ponto A, B, C, então necessariamente o gradiente da F, deixa eu pegar outra cor aqui só para não... O gradiente da F vai ser uma coisa assim. Ele vai ter que ser paralelo ao gradiente da G, nesse ponto ABC aí. Esse é o significado, né, do método, né, do ponto de vista geométrico. E quando você está falando de funções de duas variáveis? As contas são as mesmas, né? A diferença aqui é que você tem aqui, você está no plano agora, sua função ela sai de xy e chega num, digamos, num z aqui, né? Então essa aqui é a sua f, e a sua g ela não está te dando uma superfície, ela está te dando uma curva aqui. Essa aqui é a curva g de xy igual a k, digamos, né? E você está querendo estudar a f restrita a essa curva aqui, né? Inclusive, normalmente esses casos aqui que você restringe a f a uma curva, né? Se você consegue uma parametrização dessa curva, fica fácil resolver o problema, né? Que é só você parametrizar a curva, compor com a função f, derivar e igualar a zero, né? Você não precisa aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, né? Mas vamos supor aqui que a gente quer aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, né? Então, se você está aqui num ponto A, B, né, do R2, né, o gradiente o gradiente da G aqui, pelo mesmo motivo, a mesma argumentação, ele vai ser na verdade, a gente também já estudou isso aí, mais atrás, né, que ele é ortogonal aqui a, a essa curva, né, tanto que a reta normal à curva, né, no ponto AB é justamente a reta dada por AB mais o gradiente da G, né, que define essa curva aqui, né, mais T vezes o gradiente, né, melhor dizendo. E aí, como é que a gente interpretaria o método aqui? Quando você olha para o gradiente da f, ele tem que ser uma coisa assim. Ele tem que ser algo paralelo aqui ao, ao vetor gradiente da G em AB, né? Então vamos lá. Agora sim, vamos fazer o exemplo, né, que eu tinha comentado.
Vou fazer o caso para um caso para duas variáveis aqui, né? Você tem aqui, vamos supor que você quer descobrir os valores de máximo e mínimo absolutos de f de xy igual a 2x quadrado mais 3y ao quadrado menos 4x menos 5 restrita ou sujeita a, né? X quadrado mais y quadrado menor ou igual que 16. Então, na verdade aqui eu coloquei uma restrição de menor ou igual, né? Então eu estou em cima de um disco de raio 4 aqui, centrado na origem. Mas para encontrar os candidatos a ponto crítico aqui que está dentro dessa região, basta calcular o gradiente igual a zero, né? São os pontos críticos da própria f. Então, o problema aqui realmente é resolver o problema na fronteira, né? E aqui na fronteira, a gente resolve usando multiplicadores de Lagrange, né? Então, a solução ficaria assim, né? Gradiente da f em xy igual a zero, né? Se somente se. Quem que é o gradiente da f? 4x menos 4, 6y, isso mesmo, né? 6y igual a zero, né? Igual ao vetor zero, né? Isso é completamente se 4x menos 4 igual a zero e 6y igual a zero, né? Então, primeiro eu estou resolvendo aqui, né, a situação que o ponto crítico para f no domínio como um todo, né? X igual a 1 e y igual a zero. Isso aqui está, na verdade, está dentro da bola, né? De raio 4 aqui, né? Seria minha região, né? O ponto x igual a 1, y igual a zero, né? E é um candidato, né? Então eu tenho que guardar esse ponto aqui. O ponto 1, 0 é um candidato a máximo e mínimo, né? Claro, daria para a gente verificar aqui, por exemplo, se esse ponto é um ponto de Cella, né, um ponto de máximo ou mínimo local, usando aquele discriminante. Mas não tem por que fazer isso aqui, já que a gente está dentro de um domínio fechado e limitado, né, ou seja, compacto. E a gente vai ter que avaliar, pegar esses pontos aí, né, que a gente tem e verificar, né, se ele admite máximo ou mínimo, né, se ele admite maior ou menor valor. Então é melhor a gente procurar os outros pontos, e os outros pontos candidatos aqui são todos os pontos da fronteira, né? E quais dos pontos da fronteira que serão interessantes? Justamente aqueles que satisfazem o sistema lá do método dos multiplicadores de Lagrange, né? Aqueles são os candidatos bons, né? Que seriam meio que assim os pontos críticos da fronteira, né? E então agora aqui a gente vai aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, né? Então, qual que é a função aqui que a gente quer minimizar aqui, a gente quer dizer, né, vamos colocar logo o sistema aqui, né? O gradiente da f de xy igual a lambda, eu quero procurar os pontos xy que satisfazem isso aqui e g de xy igual a, sei lá, aqui no caso 16, né? Então, g de xy igual a 16, né? Onde
f é aquela função, né, dada lá no exercício, e g de xy é justamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, estou em cima do... Quer dizer, eu quero os pontos que estão em cima do círculo de raio 6, de raio 4, né, e que satisfaz esse sisteminha aqui. Então, como que vai ficar esse sistema, né? Vai ser... a gente já viu quem é o gradiente da f, né? Vou voltar aqui para você ver. O gradiente da f é 4x menos 4 e 6y, né? Então, 4x menos 4, 6y, igual a lambda, né, vezes o gradiente da g, que é 2x, 2y, né? Porque g é x quadrado mais y quadrado, que é um lambda, né? E x quadrado mais y quadrado igual a 16. Então, quero, com isso, né, aplicando esse método aqui, eu vou encontrar os pontos críticos da fronteira. Então, vamos lá, né? Vamos resolver esse sisteminha aqui, né? Deixa eu só reescrever ele aqui, né, de outra forma, só para ficar mais claro. Então, tem aqui 2x menos 2 igual a lambda x, né, já dividindo tudo por 2 dos dois lados, e 3y igual a lambda y, e x quadrado mais y quadrado igual a 16. Né? O que a gente pode fazer aqui para resolver esse sistema? Vamos pensar aqui. Né? Bom, aí assim, aqui não dá para falar, sempre faça assim, né? Vai depender do sistema que você vai obter, e aí você vai ter que tentar resolver. A gente está num sistema mais simples aqui, né? Porque ficou tudo linear, né? Entre aspas, né? Porque a gente tem esse lambda aí que está multiplicando e é uma incógnita também, né? Mas às vezes acontece, por exemplo, de aparecer potências de x, de y aqui, que fica mais difícil ainda. Então, nesse caso aqui, acredito, não vai ser nada muito difícil, né, de resolver. Então, por exemplo, uma equação que já dá, pelo menos dá vontade de fazer só de olhar para ela, né, é dividir por y dos dois lados aqui. Né, que aí você já sabe quem é lambda. Né, lambda igual a 3. Mas y pode ser zero, né? A gente não pode excluir a possibilidade de y igual a zero aqui. Né? Então, vamos fazer com y diferente de zero. Aí, no caso y específico, y igual a zero, a gente vê o que acontece. Né? Então, se y diferente de zero, a gente já vê que lambda é igual a 3. Né? E se lambda é igual a 3, isso implica que 2x menos 2 igual a 3x. Né? E o que implica o quê? Que x igual a menos 2, né? X igual a menos 2. Isso mesmo. Né? Então, essa é a situação lambda diferente de zero. A gente tem essa possibilidade aqui, né? X igual a menos 2. Ah, tá. Vamos ver quem que é y. Né? Se você sabe que x é igual a menos 2, isso implica que y ao quadrado é igual a 16 menos 4, né? Que é igual a 12. Então, implica que y é igual a raiz de 12. Né? Y é igual a raiz de 12. Na verdade, mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de 12. Né? Porque y ao quadrado é igual a 12. Então, nós temos essas duas. Você pode reescrever isso aqui, né? Como mais ou menos 2 raiz de 3, né? Que é 4 vezes 3, 12, né? Então, nós temos essas duas possibilidades aí, né? São os pontos menos 2 e 2 raiz de 3 e menos 2 e menos 2 raiz de 3 são candidatos. A gente vai ter que considerar esses dois possíveis candidatos aí. Né? E no caso que y é igual a zero, a gente tem que ver o que acontece também. Se y é igual a zero, o que vai acontecer aqui? A gente tem que x é igual, x ao quadrado é igual a 16, o que implica que x é igual a mais ou menos 4, né?
Veja que o valor de lambda não importa para a gente aqui. Ó. Aqui a gente achou o lambda, mas ele não importa. A gente quer saber dos pontos x, y que satisfazem o sistema. Né? Então aqui, nesse caso, nem vai importar muito o valor de lambda. Né? A gente tem mais esses dois candidatos aqui, que é 4, 0 e menos 4, 0. Né? São candidatos também. Né? Então a gente tem que avaliar aí, dentre essas 5 possibilidades, né? Aqui na fronteira são 4 possibilidades e a gente tem mais esse ponto crítico aqui, né? Que é o ponto 1, 0, que é um outro candidato. Né? Então, se você fizer as continhas aí, e aí eu vou copiar essa parte aqui, você vai ver que f de 1, 0, que é o ponto crítico, é igual a menos 7. F de 4, 0 é igual a 11. F de menos 4, 0, que é esse aqui, né? É igual a 43. F de menos... Confiram essas contas aí depois, tá? Joga lá na função e vê se eu fiz a conta corretamente. É igual a 47. E f de menos 2 raiz de 3 é igual a 47. Então a gente tem esses dois pontos aqui, que é o menos 2 e 2 raiz de 3, e menos 2 raiz de 3, eles são os pontos de máximo, né, absoluto. Então esses aqui são os valores máximos, né, absolutos. Veja que a gente pode ter, então, mais do que um valor de máximo, né? Você pode ter, na verdade, uma infinidade de valores de máximo. O que o teorema garante é que tem pelo menos um valor de máximo absoluto quando você está num domínio compacto. Né? E esse aqui é o valor de mínimo. Né? Então é isso aí, pessoal. A ideia do método é essa. Se por acaso for um problema com 3 variáveis aí, você vai cair num sistema maior, né? Vai cair num sistema ao invés de 3 equações, como foi esse aqui, você vai cair num sistema de 4 equações, né? Porque você vai ter mais um lá no gradiente, né? Mas a ideia, né, vai ser mais ou menos a mesma. Eventualmente pode ser difícil resolver esse sisteminha aqui, né? Aqui que entra a dificuldade, uma vez que você entende e sabe aplicar o método, aqui que vai estar normalmente a dificuldade na hora de fazer as contas, né? Mas a ideia é essa e o importante é que vocês tenham entendido o que está por trás do método, né, e por que ele funciona, tá bom? Então até a próxima.